errata. A gente é bem melhor se aspirar um bem maior. Venha pra cá pra discutirmos a nação. Vamos criar um grupo, uma organização. Vamos inventar a cura do mundo. Vamos descobrir o amor mais profundo. Sem cobrar nada em troca, igualdade é tudo. Dando poder ao povo, transbordo imundo de um amor viril. Liberdade é tudo que eu preciso para ser feliz. Sem maldade a gente nasce pra fazer o que bem quis. Vamos organizar uma passeada. Pode vir comigo, eu cuido das erratas. A gente é bem melhor se aspirar um bem maior. Venha pra cá, mas tudo bem se não vier. A solidão só é defeito pra quem quer. Não me venha de ciúmes que eu odeio isso. Não é numa prisão que vive um compromisso. Se a gente combinar amor e ativismo, pode ficar tranquila que eu assumo os riscos. Vamos se jogar na revolução. Liberdade é tudo que eu preciso para ser feliz. Sem maldade a gente nasce pra fazer o que bem quis. Vamos organizar uma passeada. Pode vir comigo, eu cuido das erratas. A gente é bem melhor se aspirar um bem maior. A gente é bem melhor se aspirar um bem maior. Yeah, yeah, yeah. Então, boa noite quem está chegando, André, Boa Silmar, noite. Tânia. A gente é bem melhor se aspirar a um bem maior, né? Então, então é assim. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, já bem. Boa noite, Andréa, gente. tchau de entrar. Ela não está conseguindo ainda. Boa noite, Alda. Eu vou. Então, Conseguir. gente, vamos lá mais uma vez, né? Quantos anos já que a gente está fazendo isso, hein? Desde Encontro Astrológico começou antes da pandemia. A cultura orgânica começou praticamente na pandemia, né? O Encontro Astrológico começou um pouco tempo antes, talvez alguns meses antes da pandemia, que eu fazia, na verdade, o encontro astrológico a cada 15 dias. E no intervalo não tinha nada. Aí, agora, depois, né, no começo já da pandemia, a gente colocou a cultura orgânica entre os dois encontros astrológicos, né? E assim foi. E estamos aí, né? De 20 a 24, são 4 anos, na verdade, né? E muitas gravações, e vocês sempre presentes, o que faz com que exista esse encontro, né?
Porque falar sozinho eu não vou, não, né? Então, então é isso, vamos lá. Ah, a astrologia. A astrologia é uma linguagem simbólica. Ou seja, toda linguagem é mais ou menos simbólica, porque as letras são símbolos, né? Então, quando a gente lê o nome da gente, a gente está lendo os símbolos, né? E a linguagem escrita é uma linguagem simbólica. Uhum. Mas, assim como em hebraico, pelo menos em hebraico, que eu sei, nós temos um significado para cada letra. A letra em hebraico não é simplesmente uma letra A, B, C, né? Ela É é ou não é, número. Célia? Temos um significado que os estudiosos, os que estudam, o que conhecem, o que desenvolvem, né? Eles sabem bem. Teve uma época que eu, estudando Cabala, estudei bastante isso, lá com o mestre da Silmara, com o Ian Beckler. Estudei bastante isso, mas não fica na minha cabeça porque eu não ouço, não lido todo dia com isso, né? Mas é muito significativo isso. As letras terem, então o nome da gente tem um significado por conta das letras do nosso nome, e principalmente as consoantes. As vogais, elas dão algum tom, assim, né? Mas, por exemplo, Kadosh, Kiddush, Cádiz, tudo isso quer dizer sagrado, no fundo, né, Sérgio? Tudo isso quer dizer sagrado. Várias palavras, mudando algumas vogais, elas têm, no fundo, o mesmo significado. Com isso, quem entende disso sabe quem é e sabe com quem está falando também pelo nome, né? Isso, principalmente nos estudiosos da Cabala, isso funciona muito. Mas nós aqui estudamos a linguagem dos astros. Os astros têm seus símbolos e os símbolos têm seus significados. Mas significado simbólico não é um significado literal, vamos dizer assim, né? É, é um significado que tem uma amplitude simbólica. Isso sempre não é A igual a B, A igual a 2 mais 2 é 4, não é assim linear. Um símbolo, ele tem uma essência, mas ele pode ter uma malemolência também para a gente entender o símbolo. Então, quando a gente fala Marte, Júpiter, são símbolos de planetas que têm uma essência clara, mas, quando a gente vai interpretar esses símbolos, é mais ou menos como uma partitura. Uma partitura, você vai fazer um dó, você pode fazer um dó, um dó, um dó, um dó, um dó, um dó. Aí, isso a partitura também mostra, mas, assim, tem um tom, né, uma coisa assim que é que depende de uma interpretação, vamos dizer assim. Então, isso que acontece com a linguagem simbólica é que o símbolo tem um significado e esse significado tem uma interpretação, né? Tem várias maneiras, né? Assim como Kadosh, Kadish, Kiddush, tudo isso tem uma uma interpretação que varia de acordo também com a sensibilidade de quem está observando, lendo isso, né? Por exemplo, um mapa astral precisa de uma sensibilidade, cada um tem a sua maneira de ver, né? Quem estuda, cada um vai desenvolvendo a sua maneira de ver. Mas, no fundo, essa linguagem astrológica é uma linguagem que é como se o céu estivesse falando com a terra. O céu mostrando esses planetas como
notas em uma partitura, que é o mapa astral, ele ele conversa com a gente. Assim como a música conversa com a gente, a linguagem astrológica conversa com a gente. O céu, a maneira que o céu se apresenta para a gente, ele conversa com a gente. Quando o astrólogo tem experiência, é muito claro isso, né? Muito claro, porque é a mesma coisa que quando um, um estudante de hebraico já tem experiência, é muito claro também essa tendência dessas nuances da língua em hebraico com essas tendências da língua do céu. Que, aliás, hebraico é uma das primeiras línguas e uma das línguas que se propõe a entender a linguagem do céu também, né? Por outras vias que não a dos astros. Enfim, e é assim isso que a gente procura fazer, e por isso a linguagem astrológica não é uma linguagem objetiva, é uma linguagem subjetiva. Então, previsões astrológicas nunca são previsões de que tudo e tal vai acontecer, aquilo vai acontecer, não sei o que vai acontecer. Tanto é que, na verdade, os astrólogos, eles é, estudam mais as previsões depois que as coisas acontecem, né? Depois que a coisa acontece, aí você fala, era isso que estava para acontecer, né? Porque é evidente que o futuro não se pode ver, né? Não tem como ver o futuro. E não é por causa de que Deus não quer, é porque não tem sentido, e a cada segundo esse futuro está mudando, porque a cada coisa que eu faço, a cada atitude que eu tomo, esse futuro já muda de alguma forma, porque é consequência dos meus atos para uma pessoa individual e dos atos coletivos para mapas coletivos. Então, assim que a astrologia se manifesta. Por exemplo, 2020, pandemia, todo astrólogo que tinha um interesse nisso, ele sabia já de muito tempo, eu dei muitas palestras antes de 2020 sobre aquilo que estava para acontecer em 2020, mas nunca imaginei, e muito pouquíssimos astrólogos chegaram a imaginar isso, que era uma pandemia. A gente sabia que era algo inédito que ia atingir todo o planeta, principalmente na estrutura social do planeta. E foi o que aconteceu. Agora, que era pandemia, ninguém podia dizer. Mas, enfim, essa é uma introdução para a gente entender como que a gente olha para a astrologia e fala as coisas que a gente fala aqui. A gente está interpretando um pouco dessa linguagem que o céu está querendo falar com a gente. Então, nesse sentido, para a gente entrar no nosso tema de hoje, eu vou colocar aí uma imagem do sistema solar, vou colocar aqui, e vou dar uma recordadinha assim no símbolo fundamental, né? No significado fundamental, mas é o significado fundamental de cada planeta, porque cada planeta tem muitas nuances dentro desse significado, né? E essa é a magia da coisa. Bolinho d'água aqui, né? Essa é a magia da coisa, é você ir aprendendo a compreender realmente o que está se apresentando. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui esse desenho para a gente ter uma ideia. Estão vendo? Então, aqui a gente vê Sim. os planetas do sistema solar,
eu vou dar uma recordadinha rápida no significado básico de cada símbolo, de cada planeta, para a gente entrar no tema fundamental de hoje, né? E para a gente ter uma ideia também de isso no espaço, como é que se manifesta. Então, aqui, esse mais brilhante aqui, até não está escrito aqui, mas é o Sol. E aqui estão os planetas do Sistema Solar, inclusive até Plutão, que é difícil de achar. Os astrônomos resolveram que Plutão não é planeta, mas a astrologia continua resolvendo que Plutão é o planeta de maior poder de todos, embora seja pequenininho e distante, mas tem seus motivos. Então, a gente está vendo aqui essa ordem. Isso aqui é tamanho proporcional mesmo entre eles, né? Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Você vê que Plutão está mais ou menos do mesmo tamanho que Mercúrio. Então, eles são divididos em classes de planetas, né? Que atuam na estrutura da humanidade. O Sol, que nós estamos vendo aqui, e a Lua, que não aparece nesse desenho, que ela está orbitando em torno da Terra aqui, mas nesse desenho eles não mostram os satélites, só mostram os planetas. Então não está, mas ela está aqui. O Sol e a Lua, nós, astrólogos, chamamos de luminares. Eles são os responsáveis pela luz que nós recebemos, né? O Sol é a luz diurna, a Lua a luz noturna. Isso não vou explicar cada coisinha, só vou dar uma geral, porque o tema é outro. Só estou fazendo uma recordação aqui, mas em encontros anteriores eu já falei sobre tudo isso. Mas a gente também pode voltar a falar. Hoje eu resolvi fazer uma recordação rápida das classes dos planetas. Então, os luminares, Sol e Lua, e em seguida nós temos aqui os mais próximos da Terra, Mercúrio, Vênus e Marte. Esses planetas, eles vão de uma maneira simplificada, juntando também com as propostas da antroposofia, que vocês sabem que a gente estuda junto com a astrologia. Mercúrio é responsável pelo pensar. Esse pensar quer dizer muitas coisas, né? Mas ele é responsável pelo pensar. Pensar, comunicar, escrever, ler, falar, manifestar. Tem muita coisa que está aí no Mercúrio, mas basicamente o pensar. Vênus é o sentir. Então, são as funções básicas do ser humano: pensar, sentir, e Marte, na antroposofia a gente fala que é o querer. Mas esse querer não é aquele querer quero porque quero. O querer é a força de vontade do que eu quero realizar, né? Então, a gente pode interpretar Marte também como agir. Então, seria pensar, sentir, querer ou agir, atuar, fazer, né? Então, veja que são as funções básicas do ser humano que estão aqui em torno da Terra. O Sol e a Lua trazem a luz, e esses planetas simbolizam o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer. Quando eu quero alguma coisa, eu preciso saber, eu quero por quê? Porque o meu pensamento quer? Porque o meu sentimento quer? Ou porque as duas coisas estão se unindo? No nosso estágio da humanidade, muito raramente a gente tem esse pensar em conexão com esse sentir, né? Então, essa mente, a mente-mente, né? A mente
unida com o coração, com o sentimento, definindo aquilo que realmente eu quero no sentido do que eu me disponho, me proponho a ser, a fazer, mas atuar. Então, veja que é interessante, porque a Terra está aqui, o pensar e o sentir vem antes da Terra, está mais perto do Sol. E o querer ou o agir está depois da Terra. Então, eu preciso de dentro de mim o pensar em harmonia com o sentir para que eu possa agir de acordo com isso, e não reativamente, estabanadamente, egoisticamente, etc. e tal, como nós ainda, narcisisticamente, nós ainda manifestamos dessa forma na maioria das vezes, né? A maioria de nós, né? Muitos de nós, principalmente as pessoas que estão aqui, já estão procurando entender esses sentimentos, essas qualidades do ser humano para utilizar isso, como falou aí, né, por um bem maior, né? Como falou a música. Então, a gente chama de planetas pessoais. O sentir, o pensar e o querer são coisas minhas. Aí eu vou juntar com o coletivo. Então, Júpiter e Saturno, esses maiores aqui, né, que não é à toa que são os maiores, porque eles simbolizam o coletivo. E, coletivamente, então, Júpiter, ele fala da expansão, do projeto de expansão do propósito humano. E Saturno fala da estruturação desse propósito. Então, juntando os pensares, os sentires das pessoas, coletivamente, a gente vai ver que existe uma busca de expansão. As grandes navegações, por exemplo, né? Então, a humanidade nasceu lá no Oriente Médio, né, onde está dando esse pau todo lá, mas ali no Tigre Eufrates, que nasce a humanidade, ela vai se expandindo e preenchendo o planeta, né? Ela tem a tendência jupiteriana de expandir, uma tendência nossa, jupiteriana, de expandir. Mas vem Saturno depois e fala: espera aí, expandir sem limite não é possível, porque aí explode tudo, né? Tipo o que fazem com o PIB, né? O PIB, toda a economia planetária quer expandir esse PIB sem limite. E isso custa o quê? Custa o desgaste do próprio planeta, que é o que nós estamos vendo acontecer, né? Não vamos entrar em detalhe disso, mas por quê? Porque tem jupiterianamente uma expansão muito grande com pouca limitação. A humanidade não entendeu direito essa limitação. Então, o que a humanidade faz? Aqueles que têm mais poder, eles limitam aqueles que têm menos poder, mas eles mesmos não se limitam e criam essa situação toda no planeta, né? Porém, isso aqui está aqui não é por acaso. Isso faz parte da ideia central do nosso encontro de hoje. Não é por acaso o que tem aqui. Isso aqui precisa ser respeitado para haver um desenvolvimento equilibrado. Então, essa é a ordem divina, né? É essa ordem que vem do céu. Não é à toa. Você vê como tem a ver os planetas do sistema solar com esses símbolos que foram dados a eles, justamente por causa que eles, pelo movimento deles, os astrólogos foram entendendo essas coisas sobre o ser humano. Muito bem. Até aqui onde eu falei, planetas luminares, pessoais e sociais,
até aqui, são visíveis a olho nu. Então, a humanidade conhece esses planetas desde o início da humanidade, porque eles são visíveis a olho nu. Então, eles foram vindo à consciência humana nesse sentido: pensar, sentir, querer, expandir e estruturar. Para falar numa palavra só, toda a complexidade que esses planetas simbolizam. Então, até aí nós tínhamos consciência. Porém, esses três planetas, eles, como a gente não conhecia, não conseguia ver, nós não tínhamos consciência desses planetas que eu chamo, os astrólogos em geral chamam de geracionais, porque eles atuam sobre gerações, eles são muito lentos, eles atuam da mesma forma sobre toda uma geração. Mas eu chamo de, e outros astrólogos também chamam, eu chamo de transcendentes, transpessoais. Eu chamava de transcendentes, mas agora estou chamando de transpessoais. Se esses são pessoais, esses três aqui são transpessoais. Vão além do pessoal, como vão além da visão. Mas eles abrem a consciência. Então, são planetas dedicados à nova consciência. Então, para falar desses três, vamos falar o seguinte: até 1781, ou seja, 200 e poucos anos atrás, 250 anos, 60, que foi descoberto Urano como o primeiro planeta transpessoal a surgir através da ciência, da tecnologia, dos telescópios, dos supertelescópios. Então, nesse momento, entra algo novo na consciência da humanidade. Saturno é o último, por isso também que ele representa o limite. É o último planeta visível a olho nu. Para que ele conseguisse a estrutura necessária para limitar a expansão exagerada, tem que expandir, mas com a consciência estrutural, a estrutura da sociedade. Então, foram criadas muitas regras. A partir dessa estruturação de Saturno, foram criadas muitas regras. Mais uma vez, essas regras são criadas pelos que têm mais poder, né? Os reis feudais, né? Os imperadores, os faraós, esses caras e suas cortes que criavam essas regras que normalmente, como eu já falei, limitavam ao povo, mas não a eles próprios, né? Que então exploravam o povo, e isso vem dar até hoje, né? Vem dar até hoje, isso existe até independente de qualquer ideologia. Então, hoje existem ideologias que querem combater isso, mas da mesma forma que aconteceu com a chegada de Urano, continua acontecendo até hoje. Vou dizer o quê? 1781, Urano foi descoberto. A palavra fundamental de Urano é liberdade, como essa musiquinha que a gente colocou aí, musiquinha não, musicona. É liberdade. Então, aqui estava cheio de regra na humanidade, regrando tudo isso, favorecendo os poderosos. Aqui chega esse, favorecendo aqueles que criaram as regras, né? Quando chega Netuno com a liberdade, o primeiro grande grito de liberdade da humanidade foi a Revolução Francesa, 1789. Vejam que coincidência, entre aspas, né? Que sincronicidade.
a Revolução Francesa acontecer bem quando Urano é descoberto para a consciência humana, ele entra aquele impulso de liberdade. Só que Urano, quando ele traz essa ideia da Revolução Francesa, ele não propõe só liberdade. Só liberdade não tem sentido, o que é um pouco o que nós estamos vivendo hoje, né? Uma busca de liberdade, tipo assim, eu quero, eu posso. Isso não é bem a liberdade. Eu quero, eu posso, seria legal se todo eu quero aqui, representado por Marte, viesse de uma consciência profunda do pensar e do sentir, não individual, mas coletivo da humanidade. Aí, esse eu quero, eu posso, seria adequado. Mas Urano trouxe 3 palavras, ele não trouxe só uma, que caracteriza a Revolução Francesa. Ele trouxe liberdade, igualdade e fraternidade. Então, aqui, o que ele está dizendo não é que o que eu quero eu posso. Está dizendo que a liberdade depende da igualdade, depende da fraternidade. Né? Essas 3 coisas precisam acontecer juntas. Isso está em desenvolvimento ainda. A gente quer liberdade, a gente quer a diversidade, mas a gente ainda não está querendo essa diversidade com todos. A gente ainda quer ter alguém para quem a gente possa jogar as culpas. Então, os nossos adversários, a gente joga as culpas para eles. Então, nós não temos igualdade com eles, né? Nós excluímos esses onde a gente pode jogar a culpa. Então, a culpa é daqueles lá, entende? E aqueles lá vão dizer, a culpa é daqueles ali que estão jogando a culpa em nós. A culpa é deles. Isso faz algum sentido com a nossa política para vocês, né? Então, isso vem do próprio desenvolvimento de como que nós vamos lidar com a proposta desses planetas transpessoais que vem trazendo um recado, na verdade, uma consciência que vem do centro da galáxia. Até aqui é uma consciência solar. Solar também indica ego, eu, individualidade. Mas Urano, Netuno e Plutão estão ligados ao centro da galáxia. Então, eles vêm aqui, como diz um grande astrólogo, Dane Rudyard, eles são embaixadores da galáxia. Então, eles vêm trazendo uma consciência mais elevada e menos egóica, e mais coletiva. Por isso que a gente fala que era de Aquário, era da comunidade, do coletivo, etc. Então, Urano vem com essas 3 palavras mágicas, e são mesmo, porém, ainda essa divisão feudal, monárquica da humanidade, faz o quê? Com que aqueles próprios revolucionários que derrubaram a monarquia francesa na Revolução Francesa, eles próprios se tornaram não monarcas, mas se tornaram senhores feudais, né? Através desse próprio feudalismo, que continuou sem monarca, mas continuou com as elites, né? Com as elites dominando a situação. Ou seja, buscou-se a liberdade, o povo lutou por essa revolução, porém, aqueles que propuseram a revolução assumiram esse poder também e continuou na mesma coisa, de uma certa forma. E se a gente observar com isenção de partido, todas as revoluções de lá para cá, aconteceram muitas, então foi muito bom, isso é o propósito da liberdade, né? Então, muitas independências que foram aqui, toda a América declarou, você vê, Urano
1791, 1781. Já em 1822, a República do Brasil, né? A República não, a colônia do Brasil se tornou independente, né? E a América como um todo, tanto do norte, central e do sul, nessa época se tornarem independentes, né? E inclusive Estados Unidos bem próximo dessa data de 1781. E mais próximos dessa data foram realmente as colônias principais aqui da América, foram buscando sua independência, ficando ainda a África sob domínio, né? Isso também tem uma relação com a falta de igualdade, né? Que é para a gente refletir. Mas Urano, então, ele traz essa liberdade, porém ele pede igualdade, que aí os senhores feudais, chamando assim, não tinham interesse, as cortes continuaram e assim continuou até hoje, né? Se a gente pegar o senhor feudal, os senhores feudais e as suas cortes, a gente pode ver que isso tem a ver com o nosso executivo, judiciário e legislativo, onde está tudo isso que estava naquele tempo. E que, é claro, tem exceções, tem inovadores, tem, né? Então, tem uma ebulição dentro de tudo isso, mas, a priori, ainda somos subjugados pelas decisões dessas elites, né? Que são as elites que dominam o poder. Não importa de onde vieram essas elites, as que dominam o poder são as elites que a gente tem aí hoje. E continua se mantendo esse poder no mesmo jeito que no feudalismo ou na monarquia. Então, nós estamos em busca da igualdade e da fraternidade. A igualdade, quando a gente fala da diversidade, é uma busca de igualdade, sem dúvida. Mas isso ainda também é muito rudimentar, porque é feito de uma maneira muito pouco afetiva, amorosa, com sentimento. É feito mais com pensamento sem sentimento. Então, entra muita vingança, entra muito ódio e, principalmente, mantendo sempre um grupo no qual eu posso manter a culpa. Então, a culpa nunca é minha, é sempre daquele lá. Não importa de cada lado que seja, um põe a culpa no outro, né? E, então, nós estamos longe ainda da igualdade, e essa igualdade só vai conseguir chegar quando houver fraternidade, que é o que está mais longe ainda. Porém, o que cria, provavelmente, o que cria a fraternidade é o que está acontecendo agora, a solidariedade. Está acontecendo e sempre tem acontecido, mas as catástrofes trazem a solidariedade que um dia poderá se transformar em fraternidade. Nesse momento que houver essa fraternidade, a gente não vai precisar mais de solidariedade, porque todo o planeta vai estar vibrando em sistema fraterno. E a igualdade vai ser real, né? E a liberdade vai ser dentro desse propósito todo. Eu sou livre dentro de um propósito de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, isso que eu queria apresentar para vocês com Urano, Netuno e Plutão. Só concluindo aqui, além de Urano, chegou depois Netuno, que vem
trazer o estudo da psique humana e o estudo da espiritualidade, vamos dizer assim, né? Então, a espiritualidade e a psique humana se nasceram quando, 1848, que Netuno foi descoberto, nasceram os grandes líderes do conhecimento da psique humana, que foram Freud, Jung, Reich, do lado mais acadêmico, mas também Kardec, Madame Blavatsky, tudo do pessoal já mais espiritualista, Gurdjieff, Steiner. Então, todo esse povo nasceu nessa época que foi descoberto Netuno, não por acaso, ele rege a psique humana. E também, pode-se A dizer, a espiritualidade. espiritualidade humana, que começou a ficar mais clara com o advento de Netuno. E Plutão ele veio para regenerar, para transformar, para mudar tudo isso. Então, quando a gente como a gente chamou hoje de esse é o nosso encontro do ciclo de Urano-Plutão, então esse processo regenerativo de Plutão se une ao processo libertador, considerando sempre a trindade, de Urano. E ainda tem o ponteiro de Netuno. Então, são dois criando um ciclo entre eles, Urano e Plutão, e o Netuno faz como se fosse um ponteiro dos segundos, só que ele não é tão rápido como os segundos, não. Ele também é lento. Todos eles aqui são lentos. Mas ele faz esse contraponto desse ciclo que nós estamos vendo, porque também existe o ciclo Urano-Netuno, o ciclo Netuno-Plutão, e qualquer ciclo entre dois planetas existe, né? Principalmente entre Sol e Lua. Isso é importante a gente entender. O que é o ciclo Sol e Lua? O ciclo Sol e Lua é uma volta inteira da Lua até encontrar o Sol novamente. O ciclo Urano-Plutão é uma volta, como Urano é mais rápido, é uma volta inteira de Urano até encontrar Plutão novamente. Então, Sol e Lua se encontram na Lua nova. A cada 28 dias, a Lua vai para crescente, para cheia, para minguante e vai ser nova outra vez, em 28 dias. Entre Urano e Plutão, isso leva por aproximadamente 140 anos para que Urano chegue de novo a encontrar o planeta Plutão, fazendo uma lua nova entre esses dois planetas. Um encontro novo, porque aí não tem lua, né? Um encontro novo, uma conjunção nova. Então, o ciclo do Sol e da Lua é um ciclo de 28 dias. Aqui embaixo. A Lua está aqui, o Sol está aqui, né? O ciclo Urano-Plutão, distantes nessas órbitas, e estão muito mais lentos para dar a volta, eles são de 140 anos, aproximadamente, para ter uma ideia de grandeza, né? Então, dentro desse ciclo entre esses dois, que é um ciclo que nós estamos estudando hoje, poderíamos estudar, já falei, entre Urano e Netuno, entre Plutão e Netuno, ou entre os três. Mas Urano e Plutão, a meu ver, é o ciclo mais significativo com o apoio de Netuno. Então, que ele vem apoiando, ele vem acompanhando esse ciclo, mas no ritmo dele. E o que é o ciclo?
A conjunção é a lua nova do ciclo, quando os dois estão no mesmo ponto do céu, perante a Terra. Então, aí acontece uma conjunção astrológica entre dois planetas, que significa o início de um ciclo entre esses dois planetas. Muito bem. Quando que aconteceu o início do ciclo Urano-Plutão, a primeira vez depois que eles foram descobertos? Aconteceu nos anos 60, porque esse encontro ele leva cada fase, vamos dizer assim, fase nova, fase crescente, fase cheia e fase minguante, tem em todos os ciclos. Mas, quando eles estão mais distantes e é mais longo o processo, uma fase pode durar muitos anos. Então, todos, todos nós vivemos durante os anos 60 a conjunção Urano-Plutão pela primeira vez. Então, pela primeira vez, o planeta da regeneração, Plutão, inicia um ciclo com o planeta da libertação, Urano. Libertação de um sistema rígido, regido por regras estabelecidos pelas elites. Elites de poder. Eu não tô dando esse nome elite com nenhuma característica partidária aqui, né? Elites porque eram os que dominavam o poder. Monarquia, feudalismo. Então, eu não estou usando esse nome esse nome elite, para caracterizar nenhum partido político. Não estou falando de nenhum partido político aqui, estou falando justamente do poder, onde está o poder e onde não está o poder. Então, Plutão ele vem para regenerar, e para isso ele pode ser cruel, vamos dizer assim, implacável é a melhor palavra, implacável com certas coisas. Então, por exemplo, Plutão foi implacável nessa inundação, pode-se dizer, nessa inundação do Sul, mas Plutão foi mais implacável ainda na pandemia, que foi muito plutônico o processo da pandemia. Então, a pandemia é um processo regenerativo do planeta. Isso é maneira de Plutão atuar. Urano, ele traz o espírito da comunidade. Então, quando a gente vê hoje nós aqui reunidos, as pessoas aqui que se encontram lá na cultura orgânica, que vêm aqui na cultura orgânica, só para falar de nós, então, ou falar do Trabalho 60 também, né? Então, todo esse grupo, ele vem na esteira de Urano. Urano traz essa proposta dos grupos de se organizarem no sentido do bem maior, como coloca essa música que a gente colocou no começo. Sempre no sentido do bem maior, e a regeneração também, embora implacável com certas situações, como foi com a pandemia, como foi com essas enchentes, não só no Sul, mas no mundo inteiro teve enchentes semelhantes, e estão tendo. Então, esse ciclo, ele trabalha com isso. Então, o que eu quero falar é que, nos anos 60, foi a primeira fase, foi a fase lua nova desse ciclo. Então, aí, nos anos 60, a gente começou, a primeira coisa, a romper com as regras estabelecidas aqui. Então, antes dos anos 60, o pai falava, o professor falava, o aluno, o filho calava a boca.
A partir dos anos 60, começou um movimento de libertação dessa situação, e essa libertação ela tem o objetivo de que a gente possa criar algo mais humano do que nós tínhamos, porque isso é gerenciado por Urano, que fala de liberdade, mas fala de humanidade também, né? Então, tudo no sentido de se tornar mais humano. Então, eu prefiro falar que Urano traz não a revolução, como foi entendido, de tirar um por outro no mesmo lugar, mas a evolução, que seria o bem maior. Que será que está a caminho o bem maior. Está a caminho, claramente. Porque nós temos, ao mesmo tempo que nós temos um agronegócio destruindo o planeta, com as ideologias deles, nós temos uma permacultura desenvolvendo um propósito de autossustentabilidade das comunidades, independente de grandes estruturas empresariais que não têm sensibilidade para a necessidade humana, independente de partido. Então, assim, esses dois começaram esse ciclo do qual eu estou falando hoje. Ele começa com os anos 60. Depois desse impulso de paz e amor dos anos 60, né? Beatles, o yoga, né? Todo o Oriente trazendo a sua sabedoria para cá, e também o Oriente recebendo a sabedoria do Ocidente lá, principalmente no Japão, que se ocidentalizou bastante, sem perder o orientalismo deles também, espiritual, base de Netuno, mas eles copiaram muito a estrutura empresarial, né, os japoneses, a estrutura empresarial do Ocidente. Mas já houve esse movimento, tudo isso está em movimento e o ciclo cria esse movimento. Então, esse início de processo de igualdade, liberdade e fraternidade. Passados 50 anos, nós tivemos a primeira, vamos dizer assim, a fase crescente desse ciclo. Todo ciclo tem fase nova, nos anos 60, fase crescente nos anos 2010, 2012, principalmente nesses anos, que deu o auge da fase crescente. A fase crescente de um processo, de uma certa forma, é um grande desafio, porque ele tem que lidar com o que está estabelecido. Então, nessa época, 2010, 2012 principalmente, não só tinha a ideia de um mundo acabou, que muitos espiritualistas falavam, e que realmente aquele mundo anterior praticamente acabou, só que ainda tem os vestígios deles muito preponderantes. E aí foi a primeira Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, né, que brindou o Brasil como capitão da nova era. Então, essa fase crescente, ela veio, mas ela encontra a resistência da estrutura antiga de poder. Então, nós estamos vivendo até hoje essa fase crescente, que é um desafio de trazer essa busca dos anos 60, que começou lá, para uma realidade. Então, como eu falei, por exemplo, a permacultura, muitas medicinas
complementares, que se dizem complementares, uma vez que não se pode dizer que sejam absolutas, mas essas medicinas complementares, com certeza, que se elas fossem adotadas desde o início, nós não chegaríamos na necessidade de ter uma medicina tão mercantilizada, tão cara, tão absurda como a medicina que nós temos, que também não cura, só trata sintoma. E essas chamadas complementares, elas vão na essência mesmo. Então, se nós nos tratamos com homeopatia, com antroposofia, com acupuntura, com muitas dessas, né, dessas medicinas, desde o início da vida, nós, com a terapia floral, que é muito importante, nós não chegaríamos no estado de saúde que nós estamos vivendo hoje. Então, esse também é um processo, mas você veja, existem já as sementes já brotando de um novo mundo que vai superar essa situação de poder de poucos sobre muitos. Isso vai equalizar. Então, nós vamos chegar liberdade, igualdade e precisamos da fraternidade. Isso nós precisamos nos tornar cada vez mais fraternos com as pessoas próximas. E como tem, isso aí a fraternidade é papo para uma conversa de 1 hora inteira, sabe? Então não dá para entrar muito aqui, mas eu tenho falado sempre dessa fraternidade. Então, liberdade, igualdade e fraternidade são o objetivo desse ciclo. Vencido esse ciclo, nós vamos chegar na lua cheia, onde nós, de uma certa forma, até onde foi possível, superamos esses desafios da resistência, né? E essa lua cheia, ela está prevista para o ponto central de 2045, 46, né? Por aí que é a fase cheia, onde esse propósito do ciclo Urano-Plutão chega no maior poder que esse ciclo consegue trazer. Então, quem de nós tiver esse dom aí, que de chegar até os anos 40 e pouco, né? Ou seja, mais 20 anos, acho que nós aqui podemos chegar nesses mais 20 anos. Hoje em dia dá para chegar nesses 20 anos, 25 anos, chegar nesse momento de um certo esplendor. Não é absoluto, porque isso é um ciclo, depois desse virá outro, e virá outro, e virá outro, né? Mas, daquele que começou nos anos 60, a gente chega num esplendor. E existe, e essa é a boa notícia entre tudo, um ponto entre a lua crescente, que é um desafio a vencer, e a lua nova, que é o auge, e a lua cheia, que é o auge, existe um ponto que é um ponto de fluência, que na astrologia significa um ângulo de 120 graus entre dois planetas, o que a gente chama de trígono, 120 graus entre os dois planetas. A quadratura, ou seja, 90 graus, é a lua crescente, é 90 graus. A lua cheia é 180 graus. No 120 existe um ponto de fluência. E esse ponto de fluência, ele está agora tendo início em 2025 e durando alguns anos também. Então, nós estamos entrando numa fase onde a gente começa realmente a colher frutos desse propósito humanista do encontro desses dois planetas. Isso que eu gostaria que vocês entendessem bem, eu vou repetir.
nós estamos entrando num ponto, chegando num ponto, depois de passar por um ponto muito difícil, caracterizado principalmente pela pandemia, nós estamos nos aproximando de um ponto astrológico onde nós vamos ampliar os propósitos mais favoráveis ao bem comum. Então, nós já estamos chegando nisso, mas, ao mesmo tempo, para que a gente possa chegar nesse ponto do bem comum, o bem não comum tem que sofrer. Não sofrer de vingança, tem que sofrer no sentido de tem que perder o poder. Então, é muito claro isso, que a gente já está vendo que as instituições brasileiras são brasileiras não, mundiais, mundiais. Não tem nada no Brasil que não esteja no mundo. As instituições mundiais estão perdendo a qualidade, né? Como é que pode? Né? Então, só para dar um exemplo, só tem guerra nesse planeta porque existe indústria bélica forte. Não é verdade? Se não existisse essa indústria bélica, não tinha guerra. Ou então ia fazer guerra de arco e flecha, tudo bem, sempre teve, né? Lá da funda do Davi e Golias, vai fazer guerra sim, mas não com essa estrutura bélica que traz o lucro para quem? Então, nós temos uma instituição mundial chamada ONU, que é toda bambambam da ciência, não sei o quê, mas que não olha para a indústria bélica, por exemplo. Não tem nenhum plano de acabar com a indústria bélica. Não existe isso no Brasil. Então, tem guerra. Então, isso é para dar um exemplo. Mas essa é consciência. Urano trabalha com esses três transpessoais. Eles trabalham pela consciência. A gente vai olhar com outros olhos para as coisas que estão acontecendo. E procurar entender a origem dessas coisas e procurar entender quem está se beneficiando dessas coisas. Então, muito bem, nós estamos ainda nessa luta contra não gosto de falar essa palavra luta, mas nesse desafio, prefiro, desse desafio da resistência dos poderosos, que não tem nem nome físico, né? São instituições aí, os antropólogos chamam de arimânicas, né? De uma coisa assim, de contracultura, contra a humanidade absoluta, tentando manter esse tipo de poder. Então, nós, a partir de agora, o ano que vem, e já está nessa onda, na verdade, já está nessa onda, mas está começando essa ondinha. Nós vamos ter alguns anos onde vamos crescer bastante na criação desses princípios da nova comunidade do bem comum. Depois desse encontro, nós vamos chegar no maior esplendor desse ciclo, que está lá, como eu já falei, pelo meio da década de 40. Né? Praticamente, como foi da década de 60, vai ser da década de 40 o esplendor daquela semente. E depois, a fase seguinte, que também serão, assim, 60, 80 anos, 70 anos, a fase seguinte, que vai ser a minguante até a nova fase nova, aí é uma coisa de estruturação, de acerto, de podar os exageros e coisas assim. Então, nesse momento, que provavelmente, né, poucos de nós estaremos ainda aí, mas o planeta vai entre
a ideia aqui, eu anotei aqui, 2107 é mais ou menos nesse período, 2005 a 2015, 2107 seria o auge, seria o novo ano 60, só que com uma nova proposta, já considerando tudo que aconteceu entre 60 e 2107. Então, vamos entender isso. Esse ciclo desses planetas falam do caminho da humanidade. Então, agora nós estamos nos aproximando de uma fase fluente antes da fase cheia. Então, estamos nos aproximando, vencendo desafios para chegar num esplendor e para depois fazer as correções necessárias. E aí um novo processo vai iniciar, que vai depender totalmente de como nós conseguimos chegar até ele. E aí começa um novo ciclo com um novo propósito. Tá bom, gente? Então, assim concluo eu. E aí pergunto, gente, se deu para entender um pouco o que a gente está falando ao longo do tempo, dos propósitos que a linguagem astrológica, que é a linguagem com que o céu pode se manifestar na Terra, independente de religiões ou coisas assim, baseado em fatos, pode trazer. Então, assim, é como nós estamos. E o que, realmente, para construir, o que realmente importa é que nós possamos nos apropriar de nós mesmos no sentido da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Que nós possamos nos tornar mais fraternos, não é solidários de mandar Pix para o Rio Grande, entende? Porque se não mandar, o vizinho vai falar, oh, você não mandou, isso também não é fraternidade. Mas melhor mandar do que não mandar, porque precisa. Mas o que nós precisamos é que a própria fraternidade não necessite de solidariedade, que não precise de socorro, a não ser em casos muito excepcionais. Esse é um. Mas, por exemplo, eu não vou dar outros exemplos, não, porque nem tem mais tempo e nem eu quero me complicar mais a coisa. Mas a fraternidade começa dentro da gente, começa na família da gente, com os irmãos da gente, com os primos, com os pais, fraternidade com todos. Então, isso, responsabilidade pelo todo, né? Mas a nossa responsabilidade pelo nosso todo. Onde está o nosso todo? Na porta que eu abro para entrar em casa, na porta que eu abro, que eu entro para o meu trabalho, qualquer que ele seja. Aí que está o nosso todo. E é do nosso todo que se faz o todo do todo. Então, é um trabalho que nós precisamos fazer. Não é um trabalho que o céu vai fazer. É um trabalho que nós temos que tomar essa consciência, para isso que a gente fala aqui, né? Muito boa apresentação astrológica, Urano. Mas que boa, não vai dar para eu ler tudo aí, né? Então, se alguém quiser, se quem escreveu quiser falar, eu vou ler depois, mas não dá para eu ler agora tudo isso. Enfim, é isso, essa questão de que nós somos responsáveis por isso. A gente está falando isso porque isso depende de como nós nos posicionamos. O sucesso desse ciclo, o ciclo vai existir de qualquer jeito, mas o sucesso desse ciclo vai ser tanto maior quanto nós individualmente aderirmos a esse ciclo.
Eu acho que nós, que aqui nos reunimos semanalmente, trazendo a palavra da astrologia e, na semana seguinte, trazendo pessoas e grupos que estão trabalhando já nesse sentido. Então, nós já temos muita gente que se apresentou aqui, que se apresentará aqui na Cultura Orgânica, trazendo para vocês verem como nós estamos crescendo. Não é só as manchetes no jornal. Porque essas pessoas que vêm aqui, você não vê o nome delas no jornal. Mas você reconhece quando elas vêm aqui, sempre a gente reconhece o poder que essas pessoas trazem já de libertação do planeta, né? Então, nós estamos nessa fase, nós estamos nesse propósito, porque nós nascemos, adolescemos, a maioria de nós aqui que estão do trabalho 60, que estão na fase 60 a mais, nós adolescemos nos anos 60. E nós trazemos isso no nosso sangue. Nossos filhos adolesceram nos anos 80, 90, enfrentando essa mudança, tudo isso, com toda a loucura que se fez e com toda a consciência que se vai tomando, né? Principalmente consciência espiritual, que hoje em dia a gente fala de astrologia e tem uma plateia aqui, tem uma plateia que depois vai ver também. Isso para mim, porque para os outros colegas, eles têm centenas, milhares de seguidores. Mas, para mim, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Então, eu não faço nada para ter seguidor, eu faço para ter vocês. Então, vou tentar ler aqui o que a Ana Luísa falou mais aqui. Deixa eu ver onde que eu abro isso aqui. Chat. A Tânia que convidou, Ana Luísa, bem-vinda. Adriana, beleza, está ouvindo a gente no carro. Como bom ascendente sagitário, está sempre de um lado para o outro, que nem uma flecha. Responsabilidade pelo todo, que Ana, foi uma muito boa apresentação, nação plutano, mas que boa, clara, para ampliar a consciência, gratidão. Então, agradeço a vocês por estarem aqui, buscando realmente compreender esse processo. Eu sei que muita gente procura astrologia, e todo mundo sabe, que muita gente procura astrologia para se beneficiar de alguma forma. A astrologia não serve para beneficiar ninguém, a não ser a consciência humana. Então, para trazer o nosso propósito mais à luz. Não serve para me trazer uma boa notícia ou para me dizer quando que eu vou conseguir isso ou aquilo. A astrologia vem dizer que quanto mais nós nos unirmos sob essa visão astrológica, nós vamos evoluir na direção do nosso propósito coletivo humanitário. Humanitário. Então, é isso que a gente procura fazer aí. Quem quer falar? Ivone Wegman, a mulher do Eu não caminho. sei. Será que eu posso falar? Ué, Vocês ouvem? sim. Ouvimos, É sim. que essa semana os universitários me disseram uma coisa muito interessante e combina com essa história. Eles disseram que nós somos pessoas âncoras. Bacana, né? E eu achei fantástico, porque para cada coisa na nossa vida, a gente procura uma âncora para
ajudar a gente a evoluir naquela área ou fazer uma coisa interessante naquela área. Então, todos nós somos âncoras, de alguma forma, né? E aí eu achei bacana isso, por isso que eu estou falando. E é isso mesmo, né? O que nós estamos aqui é procurando tomar essa consciência de âncora, Nós somos âncoras, né? é um para ajudar Exatamente. o outro quando ele vai numa cirurgia, o outro é para cozinhar uma comida boa que ele quer fazer para um amigo. Alguma coisa a gente é âncora para alguma coisa. Exatamente. Eu diria hoje que o principal trabalho nosso é nos reconciliar. É o trabalho de reconciliação Uhum, dentro da família, com as outras pessoas, com os uhum, ex, as ex, esses negócios tudo que hoje todo mundo tem. Então, todas essas coisas, nós precisamos nos reconciliar, criar um ambiente fraterno entre todos. Eu uhum, vi hoje o meu amigo Edu Medeiros, que já esteve aqui, ele postou, não uma fala dele, mas ele postou um trecho de uma fala de alguém, né? Falando assim que é muito mais fácil uhum, o agressor se conscientizar do mal que ele fez do que a vítima sair fora do desejo de vingança e do ódio. uhum, Entenda isso. Nossa, eu adorei. O agressor, é mais fácil o agressor se conscientizar do mal que fez do que a vítima largar o ódio e a vingança da alma delas. Faz sentido para alguém de vocês? uhum. Faço. Ou seja, isso e nada como uma terapia floral para trabalhar isso, porque a gente não consegue trabalhar sozinho. O Chico Buarque tinha tem uma música, né? Tinha, não tem uma música que falava assim, que também sem um cigarro ninguém aguenta esse rojão. É bem antiga, né? Era no tempo do cigarro. E, na verdade, eu diria, tem uma terapia floral ou algo semelhante, ninguém aguenta esse rojão. Porque nós Uhum, precisamos também trabalhar a nossa alma de acordo com essas medicinas que a natureza nos oferece. Porque é justamente essa questão. Como é difícil você largar o ódio por quem te agrediu ou por quem você se sente ter sido agredido, né? E é mais fácil até o agressor se dar conta, falar, pô, eu fiz mesmo, né? É mais fácil ele ter essa consciência e até é mais fácil se regenerar do que aquele que sofre. Então, tudo isso vem falar para a gente que nós precisamos nos reconciliar ao alcance da nossa mão, sabe? Nós ficamos lutando contra políticos de não sei que tal, o nosso brado não serve para nada, e não nos reconciliamos com as pessoas próximas. Essa polarização destruiu uhum, famílias de sangue, de uhum. origem, de origem espiritual semelhante. Rompeu a humanidade porque a gente quer pôr a culpa no outro. Então a gente tem que parar de pôr a culpa no irmão, no ex, no filho, na mãe, no primo, no vizinho. Eu atendi recentemente uma pessoa de alto gabarito de consciência, desesperado de ódio pelo vizinho, porque o vizinho também provocava. Mas não é o ódio que vai resolver isso. Uhum.
que mais, gente? Vamos terminar? Vamos jantar para quem não Então, está. não, deixa eu Ah, só fazer fala, uma fala, Maria, pergunta. fala. Não, eu não sei, quando você fala isso, me vem muito a questão da gente trabalhar na gente bastante a humildade, Sim, sabe? Porque eu acho que a gente tem vamos dizer, um modus operandi de jogar, de projetar no outro aquilo que, no fundo, a gente não gosta na gente, né? Então, exatamente. às vezes, o que você cobra do seu vizinho é uma coisa que você não reconhece em você. Né? Eu acho que essa faz parte dessa, vamos dizer, dessa fase evolutiva da gente. Assim, você aprender a perdoar, mas não é perdoar o que o outro te fez, é o perdoar a Si expectativa que você jogou próprio. em cima dele. Exato. Né? E que nem sempre tem a ver com a realidade daquilo que ele é. É isso, Maísa, que é o princípio do Ho Oponopono. Uhum. O Ho Oponopono, quando você fala eu sinto muito, me perdoa, você não está falando para o outro que o outro não está ali, você está falando até pensando no outro. Mas você está falando para você. E isso funciona para os dois. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grato. Essas simples frasezinhas, essas 4 frasezinhas são mágicas, porque tem uma vibração, né? O importante é isso também, a vibração das coisas. A vibração do ódio é péssima, a vibração da culpa é péssima. Então, nós temos que subir para a vibração da compaixão, né, que o budismo traz, enfim, desvestindo a consciência que faz isso, desvestindo essa necessidade do ego. Porque o ego ele é muito poderoso e útil e necessário para que a gente manifeste o nosso propósito. Eu preciso do meu ego para estar aqui com vocês. Se eu não tivesse ego nenhum, eu estava lá meditando, no nirvana, tô não sei o quê, né? Eu estou aqui porque eu tenho ego, mas eu direciono o meu ego para algo que o meu coração me propõe, né? Então, nós temos essa coisa. Quando nós nos encontramos, nos reunimos, não precisamos, Steiner falava isso, não precisamos ter simpatia por todos. Não precisamos, mas respeitar a todos, né? Então, tem alguns que não precisam ficar ali e tal, né? Mas também não vou deixar de cumprimentar, de honrar, de respeitar, né? Então, assim vamos aprendendo, assim a consciência vai se manifestando. E eu sou muito grato a vocês por poder estar aqui, botando o meu ego aqui na frente de vocês, né? Realmente sou muito grato. Porque é isso que eu quero fazer, entende? É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Tá bom, gente? Tem uma pessoa que quer falar. Quem? Acho que é Ana Maria, uma coisa assim. Eu É, não sei, ela perguntou como é que faz para falar. Ah, aqui no chat, deixa eu ver. É. Ana Lúcia, como se faz para falar? Cadê a Ana Lúcia? Ana Luísa. Você precisa abrir o seu microfone, porque eu fechei o seu microfone, porque estava havendo ruído aí na sua sala, e eu fechei. Então, você tem que apertar aí no seu celular, ali embaixo, o microfonezinho para ele abrir. Vê se você consegue. E assim, geralmente, no celular embaixo, você toca embaixo dele, aparece um microfone e uma câmera. Você
dá um toque nesse microfone para ele abrir. Eu não posso abrir daqui, eu posso fechar, mas não posso abrir. Isso é um dos problemas. Então, ela está falando sim. Só que não abriu o microfone ainda. Vê se você consegue. Não abre mesmo? Ela abriu o microfone, mas não consegue abrir. Mesmo tocando, toca com mais força um pouquinho nele. Ou então toca suave, assim, de leve. Vai mudando o tipo de toque. Ó, eu vou mandar um recado aí para você, talvez ele abra. Eu vou mandar por aqui. Vê se chega um recado, aí você clica onde estiver pedindo para clicar no recado. Vamos ver. Tá Agora me ouvindo abriu. agora? É. Desativar o mudo, certo. Muito obrigada. Muito obrigada por me dar voz. Olha, não, eu estou muito feliz porque é, porque eu estou ouvindo falar de Urano e Plutão, a relação deles, tá? Um pouco de Netuno também, dessa relação, de uma maneira tão bacana, sabe? Que eu estou até assim emocionada. Eu estudei astrologia, tive o prazer de estudar astrologia, ou melhor, o privilégio de estudar com a Dona Emi em Porto Alegre, não sei se tu ouviste falar, mas ela tinha toda essa análise também, claro, qualquer astrólogo vai fazer uma análise da relação desses três planetas, porque eles marcam eras, né? Momentos, como você disse, a marcha da humanidade. Mas olha, a tua leitura é bárbara. Eu gostei demais. Sou muito agradecida, tá? Eu não sei como é que eu fui. Assim, as colocações, me parece, desse grupo são muito parecidas com a minha maneira de ver as coisas. É uma felicidade, porque, de certa forma, é um encontro, sabe? Que bom, seja Muito bem-vinda, sincrônico. apareça sempre. Eu vou querer aparecer, eu vou querer É, saber mais. Vou querer ficar em depois, contato com depois a vocês. Tânia pode me mandar o seu contato, que eu coloco nos grupos também, né? Tá certo, E, vou gostar muito. e então é isso, agradeço, né? Que a consciência vai ampliando. Tem um problema um pouco nos astrólogos, que às vezes eles têm um entendimento e eles param ali. Eu estudei com todos eles, aprendi demais com eles, mas eu não paro, eu quero ir Uhum. mais, porque nós precisamos ir mais. Não é que eu estudei astrologia e parou, pronto, já sei. Mas muita gente faz isso, né? Então vamos procurar cada vez, sempre tem caminho, sempre tem caminho. Não dá para parar em lugar nenhum, sabe? Então o caminho se faz caminhando e a consciência vai evoluindo. Vamos fazer evolução e não revolução, que já viu que não dá para revolucionar. Revolucionar é repetir, revolução, né? Então, evolução, tá? Evoluir. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, muito boa Beijo para noite. todo mundo. Boa noite, Ricardo. Muito obrigada, Ana boa Luísa noite. é Tchau, gaúcha, tchau. eu também sou. Tá bom, que legal. Boa semana, gente. Gaúcho se encontrando. Boa semana, boa semana. Boa Tchau, semana. muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.